Antes de começar essa história, eu preciso te pedir uma coisa. Escuta com o coração aberto, porque talvez você se enxergue em algum pedaço dela. Talvez você já tenha passado por algo parecido, ou talvez esteja passando agora, e só não teve coragem de contar pra ninguém. Essa não é uma história bonita. Não tem final feliz com tapete vermelho, nem frases prontas de superação. É uma história de erro, mentira, culpa e, acima de tudo, tentativa de recomeço. Mas sabe por que ela precisa ser contada? Porque tem muita gente por aí vivendo um teatro, vestindo uma fantasia para não decepcionar ninguém, inventando uma vida para agradar os outros, enquanto vai se perdendo de si mesmo. E é sobre isso que essa história fala. Sobre o peso que a gente carrega quando mente para quem ama. Sobre como um erro mal resolvido pode virar uma bola de neve. E sobre como a gente pode se afundar tentando ser aceito, quando tudo o que a gente precisava mesmo era ser acolhido. Então escuta com carinho, não para julgar, mas para entender que todo mundo, em algum momento da vida, vai ter que encarar um espelho e escolher se continua fugindo ou começa a mudar. E se essa história tocar em algo que você guarda aí dentro, não ignora. Às vezes, é no desabafo de um desconhecido que a gente encontra coragem para fazer as pazes com a nossa própria verdade. Relatos de traição. Sabe quando você se olha no espelho e sente que está vendo um estranho? Alguém que tem o seu rosto, o seu nome, mas que não tem mais a sua essência? É assim que eu tenho vivido. Ou melhor, é assim que eu tenho sobrevivido. Acordo todos os dias às 6 da manhã, lavo o rosto, escovo os dentes, visto aquela velha camiseta da atlética da faculdade, coloco a mochila nas costas e saio. Saio como se estivesse indo para aula, como se fosse só mais um universitário de medicina tentando alcançar o tão sonhado jaleco branco. Mas a verdade é que eu não sou mais esse cara. Faz tempo. Eu ando pelas ruas como um fantasma, fingindo ser alguém que eu não sou. Porque ninguém, absolutamente ninguém, sabe da verdade. Nem minha mãe, que prepara minha marmita com tanto carinho. Nem meu pai, que me chama de doutorzinho com orgulho na voz. Nem meus tios, meus vizinhos, meus amigos de infância. Todo mundo acredita na versão que eu inventei. A versão do filho dedicado, do estudante promissor, do orgulho da família. Mas a realidade é muito mais suja, muito mais vergonhosa. E é por isso que hoje eu resolvi escrever tudo. Falar, gritar, desabafar. Porque eu não aguento mais fingir. Tudo começou no primeiro semestre da faculdade. Medicina era o sonho da minha mãe. E de certa forma também era o meu. Eu cresci escutando que ser médico era o auge. Que quem conseguia chegar lá era vitorioso. Meus pais fizeram o impossível para me dar essa chance. Venderam o carro, fizeram rifa, abriram mão de tudo. Quando passei, a casa virou uma festa. Meus pais choraram. Meu pai me levantou no colo, mesmo com dor nas costas, dizendo: "A gente sabia que você ia conseguir, meu filho. Agora é só seguir firme." Minha mãe passou a noite fazendo pamonha para dar aos vizinhos como comemoração. Aquela imagem deles sorrindo orgulhosos me persegue até hoje. Mas nem nos sonhos mais loucos eu imaginei que a faculdade me colocaria no maior pesadelo da minha vida. Foi logo nos primeiros meses que eu conheci a Lorena. A Lorena. A Lorena. Ela tinha aquele tipo de beleza que parava o corredor. Mas não era só isso. Ela era inteligente, articulada, segura de si. Tinha aquele olhar firme, sorriso meio torto, voz doce, mas com opinião forte. Era o tipo de pessoa que entra num lugar e parece que tudo gira ao redor dela. Nos conhecemos num grupo de estudo e desde a primeira conversa eu fiquei vidrado. A forma como ela me ouvia, como ria das minhas piadas, como me tocava levemente no ombro quando queria chamar atenção. Eu, que sempre fui mais reservado, me vi completamente entregue. Começamos a nos encontrar quase todos os dias. Cafeteria da esquina, biblioteca, cantina da faculdade. E tudo parecia mágico. Ela dizia coisas como: "Você é diferente dos outros caras daqui. Você tem um brilho no olhar, sabia?" E eu acreditava. Com o tempo, as fotos no Instagram começaram. As declarações também. E eu me joguei. Planejava futuro. Pensava em a gente se formar juntos. Abrir uma clínica, casar, ter filhos.
Eu amava, ou pelo menos achava que amava, mas aos poucos, algumas coisas começaram a me incomodar. Ela sumia por horas. Dizia que estava estudando na casa de uma amiga, mas eu sabia que a tal amiga não era próxima assim. Às vezes, saía da aula mais cedo sem me avisar. E quando eu perguntava, ela desconversava, mudava de assunto, ficava fria. Mas eu preferia ignorar. Sabe por quê? Porque eu tinha medo de perder. Até que um dia eu cometi o erro de mexer no celular dela. Ela estava no banho. E eu só queria ver se tinha alguma mensagem dela para mim. Mas o que eu encontrei me destruiu. Uma notificação no WhatsApp. Uma notificação no WhatsApp. Obrigado pelo jantar de ontem, meu amor. Tô contando os minutos para te ver de novo. Assinado Dr. R. Dr. R. Meu coração parou. Minhas mãos gelaram. E aí eu fui fuçar. Fotos. Prints de reservas em hotéis de luxo. Conversas picantes, áudios. Tudo ali escancarado. E então eu descobri. Lorena mantinha um relacionamento com um homem, 30 anos mais velho, um médico renomado, rico, influente e aparentemente casado. Me senti um idiota, um palhaço. Mas sabe o que é pior? Eu não terminei. Não briguei, não expus, não fui embora. Eu tentei competir. Sim, eu entrei numa disputa doentia com um homem que podia comprar tudo o que eu jamais sonhei em ter. Comecei a gastar o pouco que tinha. E o que eu não tinha também. Comecei a tirar dinheiro do fundo da faculdade, aquele que meus pais juntaram por anos. Peguei parte da mensalidade e comprei um perfume caríssimo para ela. Depois um vestido de marca. Reservei uma noite num hotel 4 estrelas para reacender a paixão. E sabe o que ela fez? Postou tudo. Me elogiou, me beijou, disse: Você é incrível. O único que me entende de verdade. E eu acreditei. Pela primeira vez senti que estava ganhando. Mas por dentro, eu estava me perdendo. As aulas se acumulavam, as faltas aumentavam. Os colegas começaram a se afastar. E minha mãe? Minha mãe. Ela percebeu. Filho, você tá estranho. Tá se alimentando direito? Como foi a prova de ontem? E eu mentia. Mentia com um sorriso falso no rosto e um buraco no peito. Até que veio o golpe final. Um show sertanejo. Ela queria muito ir. Disse que os cantores eram os preferidos dela. Eu gastei o último dinheiro da conta. Comprei os ingressos mais caros, quase metade da mensalidade da faculdade. Cheguei a vender meu tablet usado para completar o valor. Naquela noite eu estava nervoso, mas feliz. Vesti minha melhor roupa, passei perfume. Cheguei cedo. Fiquei esperando ela sair do camarim, onde estava tirando foto com os artistas. E então eu vi ela saindo pela lateral do palco, de mãos dadas com ele. Com o tal Dr. R, vi com meus próprios olhos ela rir, encostar a cabeça no ombro dele e entrar num carro de luxo, com motorista, como se eu nunca tivesse existido. Eu paralisei. Meu copo caiu da mão. A multidão ao redor parecia em câmera lenta. E ali, no meio de centenas de pessoas felizes, eu chorei. Sozinho, humilhado, derrotado. E foi naquele dia que tudo desmoronou de vez. Depois daquela noite no show, eu não fui mais o mesmo. Não voltei para casa. Não fui para a faculdade. Não consegui dormir. Fiquei andando pela cidade feito um zumbi, com a cara inchada de chorar e o peito esmagado de vergonha. A imagem da Lorena com aquele homem me perseguia como um pesadelo repetido. E o pior, eu não tinha coragem de contar para ninguém. No dia seguinte, cheguei em casa às 7 da manhã. Minha mãe estava de pé, preparando o café. Quando me viu entrando, toda desarrumado, com os olhos vermelhos, ela perguntou: Filho, o que aconteceu? Você tá doente? Dormiu fora sem avisar? E eu menti. A gente ficou estudando até tarde. Acabei dormindo por lá. Tô só cansado. Ela acreditou. Ou quis acreditar. Me deu um abraço e disse: Você tá se esforçando tanto. Tenho tanto orgulho de você. E aquilo me destruiu. Porque na noite anterior, eu tinha acabado de jogar no lixo o futuro que ela sonhou por mim. Passei os dias seguintes trancado no quarto. Inventava desculpas para não ir às aulas. Fingia estar gripado, com febre, com dor de cabeça. E quando não dava mais para evitar, eu simplesmente fingia que saía. Colocava a mochila nas costas, dava uma volta no quarteirão e ia para o centro da cidade. Lá ficava horas em silêncio, observando os carros passarem, sentado na praça, olhando a vida dos outros. E foi assim que minha mentira começou a virar rotina.
Comecei a viver uma farsa. Todo dia eu fingia estar indo para a faculdade. Às vezes pegava um ônibus só para disfarçar. Sentava num banco aleatório da cidade, com o jaleco dobrado dentro da mochila, e só existia. Respirava culpa, engolia lágrimas, evitava todo mundo. Aos poucos comecei a fazer bicos, vender capinha de celular, consertar fone de ouvido. Guardava o pouco que ganhava para tentar repor parte do dinheiro que eu tinha roubado da minha própria história, mas nada fazia sentido. Eu estava afundado. A cada dia, minha mentira crescia. Meus pais faziam planos. Meu pai dizia: Tô juntando um dinheirinho aqui para comprar uma roupa decente para sua formatura. Você vai brilhar, meu filho. Minha mãe costurava o jaleco que ela mesma mandou bordar com meu nome. E eu queria morrer de vergonha. Fingir ser um estudante era muito mais difícil do que estudar de verdade, porque cada passo que eu dava doía. Cada sorriso deles me feria. Cada gesto de carinho me lembrava do lixo que eu me tornei. Teve um dia em que cheguei a sentar na cama, com o celular na mão, pronto para contar tudo. Escrevi uma mensagem longa para minha mãe. Expliquei cada detalhe. Contei da Lorena, do dinheiro, da desistência, das mentiras. Mas apaguei. Fiquei com medo de decepcionar, de destruir o que restava de amor, de ouvir meu pai dizer que eu era uma vergonha. Ou pior, ver minha mãe chorar, porque o choro dela é meu maior pesadelo. Comecei a ter crises de ansiedade. Suava frio. Sentia o peito apertado. Dormia pouco. Sonhava que tudo era descoberto, que meus pais gritavam comigo, que eu era expulso de casa. Acordava aos prantos, tremendo. E mesmo assim, continuava mentindo. Todos os dias, mesmo roteiro, café da manhã, beijo na testa, mochila nas costas, saía. E voltava com alguma história inventada. Um professor exigente, uma aula difícil, uma apresentação tensa. A mentira virou uma novela. E eu, o protagonista de um drama que não tinha mais fim. Na cidade, eu virava a cara quando via colegas da faculdade. Me escondia, mudava de calçada. Uma vez, quase fui flagrado por um amigo que me reconheceu na rua. E aí, sumido? Que turno você tá fazendo agora no hospital? Travei completamente. Sorriso amarelo, resposta improvisada. Ah, hoje tô de folga. Só indo resolver umas coisas. Ele acreditou, sorriu, deu tchau. E eu entrei no primeiro ônibus que passou, sem rumo, só para fugir de novo. Foi aí que eu percebi. Eu não era mais um estudante que largou a faculdade. Eu era um prisioneiro, um refém da minha própria mentira. A cada dia, a culpa pesava mais. A mentira já não cabia mais em mim. Meu quarto parecia uma cela, minha mochila uma corrente, o reflexo no espelho, um estranho. Mas a vida não espera a gente estar pronto para desmoronar. Tudo desabou num sábado. Meu pai resolveu fazer um churrasco. Chamou os tios, primos, vizinhos. Minha mãe estava toda animada, cozinhando desde cedo. Fez arroz de forno, vinagrete, farofa, aquelas coisas que só mãe sabe fazer com amor. Enquanto isso, eu trancado no quarto com o coração disparado. Sabia que mais cedo ou mais tarde, alguém ia tocar no assunto maldito. Formatura. E claro, tocaram. Durante o almoço, um dos meus tios perguntou: E aí, já estão vendo o lugar da festa? Vai ser salão chique, né? Minha mãe, toda sorridente, respondeu com brilho nos olhos: A gente tá planejando uma festinha simples, mas cheia de amor. Nosso doutorzinho merece. Todo mundo riu, brindou, comemorou. E eu? Eu travei. O garfo escorregou da minha mão. O suor escorreu pela testa. O peito começou a doer. E sem dizer nada, eu levantei da mesa e fui pro quarto. Fechei a porta. Sentei no chão e chorei. Chorei como uma criança, como alguém que não tem mais força para sustentar nem o próprio corpo. Minha mãe veio atrás. Bateu na porta. Filho, o que houve? Abre essa porta, pelo amor de Deus. Meu pai veio também. Tá passando mal? Fala com a gente, meu filho. Mas eu não consegui falar. Não consegui abrir. Fiquei ali, encurvado, abraçado nos joelhos, com o coração estraçalhado. Naquela noite ninguém dormiu. Meus pais passaram horas na sala sem entender nada. E eu juntei os cacos do que restava de mim. Porque eu sabia, era a hora. No dia seguinte, a casa estava silenciosa. O clima pesado. Como se o teto todo tivesse abaixado alguns centímetros. Esperei o momento certo. Esperei o café esfriar. Esperei o medo ceder lugar para um pingo de coragem. E fui até a sala. Eles estavam ali.
Sentados tensos, com olhos baixos, respirei fundo e disse: eu preciso contar uma coisa para vocês. Minha mãe levantou o olhar. Meu pai, quieto, cruzou os braços. Eu se não tô mais na faculdade. Faz tempo. Aquela frase caiu como uma bomba. Minha mãe arregalou os olhos. Como assim? Meu pai franziu a testa, mas ficou em silêncio. E eu comecei a contar tudo. Cada detalhe, cada erro, cada mentira. Contei da Lorena, do dinheiro, dos presentes, do show, do abandono. Contei da farsa, das manhãs fingidas, das tardes na praça, dos bicos. Contei tudo, até não restar mais nada. Quando terminei, o silêncio era insuportável. Minha mãe começou a chorar. Não um choro alto, mas um choro mudo, de alma rasgada. Meu pai se levantou devagar, foi até a janela, ficou ali, sem dizer nada. E eu ali, de pé, sem saber se deveria sair correndo ou cair de joelhos. Depois de alguns minutos, ele disse, ainda de costas: Você tem ideia do que a gente sacrificou por você? E eu só consegui responder: eu tenho, que é por isso que eu não me perdoo. Minha mãe saiu da sala, trêmula. Meu pai não disse mais nada. E naquele momento, eu soube. Eu quebrei o coração das duas pessoas que mais me amaram no mundo. Os dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Minha mãe não falava comigo. Meu pai, só o silêncio. Era como viver com fantasmas, vivos mas distantes. No café da manhã ela colocava a mesa, sem olhar na minha direção. Meu pai saía cedo sem dar bom dia. O pior não era a raiva deles, era a decepção, a dor que mora no silêncio. Eu andava pela casa como quem pisa em cacos. Queria desaparecer, fugir, sumir da história que eu mesmo escrevi. Mas fugir seria repetir o mesmo erro. Então, pela primeira vez, eu fiquei. Para encarar, para reconstruir. Nem que fosse tijolo por tijolo. Comecei pelas pequenas coisas. Lavei a louça, fiz o almoço, limpei o quintal. Não para compensar, mas para mostrar que eu estava tentando. Joguei fora aquela mochila. Deletei os grupos da faculdade. Bloqueei a Lorena e comecei a procurar trabalho. Nada glamuroso, só o que aparecesse. Até que consegui uma vaga como ajudante numa loja de material de construção. Salário baixo, trabalho pesado, mas era honesto. E isso me trouxe de volta à realidade. Na primeira semana, minha mãe me viu saindo cedo. Vai pra onde? Perguntou seca. Trabalhar. Ela não disse nada, mas naquela noite, o jantar estava quente me esperando. Na outra semana, comprei um pacote de arroz com meu próprio dinheiro. Entreguei para ela e ela chorou. Você destruiu a gente, mas ainda é meu filho. Me abraçou, forte como quem ainda acredita mesmo ferida. Meu pai demorou mais. Mas um dia, me viu empilhando sacos de cimento na frente de casas e disse: Eu também já errei muito, mas nunca parei de lutar. E você também não vai. Foi a primeira vez em meses que eu senti esperança. Eles ainda não sorriem como antes, não fazem planos, mas me olham diferente, com um brilho discreto de quem ainda vê valor. E isso é mais do que eu achei que merecia. Comecei a guardar dinheiro, moeda por moeda, não para tentar apagar o passado, mas para construir um futuro com verdade. Frequento a biblioteca da cidade nos dias de folga. Leio sobre tudo. Psicologia, filosofia, até mecânica. Tento entender o mundo. E me entender. Escrevi um caderno de metas. Simples, só meu. Os R$ 20 por semana. Pedir desculpas a quem eu ignorei. Estudar por conta própria. Recomeçar com dignidade. Escrevi também uma carta para Lorena. Não para ela, mas para mim. Para me livrar do peso. Na carta eu disse: eu não te culpo mais. Eu me culpo, porque fui eu quem acreditou. Fui eu quem me vendi por migalhas. Fui eu quem deixou o amor próprio para trás. Mas hoje, eu tô me resgatando. E não preciso mais de você para me sentir alguém. Depois de escrever, queimei. E naquele fogo, senti uma parte da dor indo embora. Voltei a usar as redes sociais, mas do meu jeito. Sem mentira, sem filtro, só a vida real. Um ex-colega comentou: Mano, nunca imaginei que você passaria por isso. Mas te admiro. Chorei, porque pela primeira vez, alguém me viu como eu sou. E não como eu fingia ser. Meus pais também começaram a mudar o olhar. Meu pai disse um dia: Pode não ser jaleco,
mas é digno. E isso já me basta. Minha mãe, aos poucos, voltou a me chamar de filho com doçura. Não o mesmo brilho de antes, mas com afeto, com verdade. E eu voltei a dormir. Não tenho cama boa, nem ar-condicionado, mas tenho travesseiro limpo e consciência leve. Porque hoje eu vivo com verdade. Aos poucos a culpa virou aprendizado, a vergonha virou força, e o menino que caiu por amor virou homem por coragem. Não sei se um dia vou voltar à faculdade, mas sei que voltei para mim. E isso é o maior diploma que eu poderia receber. Hoje eu vivo com propósito, ajudando quem precisa, aprendendo o que me interessa, cuidando dos meus pais com carinho e respeito. E se eu puder deixar uma lição com tudo isso, é essa. A maior mentira é aquela que contamos para nós mesmos. E a maior liberdade é ter coragem de contar a verdade. Porque no fim das contas, a dor da verdade cura, mas o veneno da mentira corrói. E eu escolhi viver com cicatrizes, não com correntes. Sabe, depois de ouvir tudo isso, eu só consigo pensar em uma coisa. A vida é frágil. E às vezes, tudo o que a gente precisa é de um abraço. E alguém que diga, tá tudo bem. Você errou, mas você ainda pode recomeçar. Quantas pessoas por aí estão vivendo exatamente isso? Escondendo dores, fingindo conquistas, sorrindo por fora enquanto choram por dentro. Às vezes a gente tem medo de decepcionar, medo de machucar quem ama, medo de encarar os próprios fracassos. Mas sabe o que machuca de verdade? Viver uma mentira todos os dias, até esquecer quem você era antes dela. Se você tá lendo isso e sentiu que essa história falou com você, por algum motivo, respira fundo. Talvez você também esteja carregando um segredo. Talvez esteja cansado de fingir. Talvez esteja no fundo do poço, achando que ninguém vai te entender. Mas deixa eu te contar uma coisa. A queda não te define. O erro não anula quem você é. E a mentira que você contou ontem não precisa ser o que você vive amanhã. A verdade pode doer sim. Pode causar lágrimas. Pode afastar pessoas. Pode mudar